Oi, eu sou a Cris Nalmoves, esse é Outras Viagens, o podcast da Smiles para quem é feita de viagens. Hoje, a minha convidada maravilhosa é nascida no Campo dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. Camila, ela é engenheira civil, produtora de conteúdo, influenciadora e fundadora do Engie Pretas, coletivo de engenheiras e engenheiros negros. Em 2022, teve um vídeo repostado por apenas, calma, Viola Davis e curtido por Beyoncé. Fez parte do squad de campanha Somos Feitos de Viagens e a convite da Marimun, que a gente ouviu também aqui, conheceu Florianópolis e viveu experiências transformadoras. Camila, bem-vinda a Outras Viagens. Baita honra te ter por aqui. Obrigada, meu bem. Tô feliz de estar aqui com vocês também, gente. Foi muito bom viajar com os Smiles. Tem muita coisa pra contar. Então vamos lá, falando nisso. Somos feitos de viagens. Suas viagens são feitas do quê, Camila? A minha imersão, quando eu tô num lugar diferente, sabe? Porque é uma coisa de colecionar histórias, experiências. E aquilo ali acaba fazendo parte de você depois, sabe? Então, enfim, eu não sou só a Camila que vive aqui, que trabalha e tal, mas eu coleciono todas essas experiências, sabe? Não só da minha rotina, mas dos lugares que eu conheço, das culturas, das pessoas. Enfim, eu vejo como que as coisas funcionam. Eu acho que isso acaba desbloqueando uma skin nova, sabe? Sei. Viagem é uma skin nova desbloqueada, eu acho tudo. Maravilhoso. Você gamificou a ideia da viagem. A cada viagem você vai conquistando uma fase. É muito, muito interessante isso, porque, sei lá, eu, por exemplo, eu adoro criar personagens, né? Então eu tenho, por exemplo, tô num lugar agora, eu não conheço ninguém, não conheço a cidade. Enfim, eu invento uma nova Camila. Uma Camila, sei lá, diferente, entendeu? E vou desbloqueando essa skin, mas ao longo da conversa eu vou explicando pra vocês como é que é, porque é muita informação. Não, mas eu acho interessante essa história que você tá falando, porque eu acho que quando, sei lá, eu falei essa história de, o vídeo que foi curtido pela Viola Davis. Isso, foi em 2020. Ele basicamente são várias skins acontecendo ali por uma questão. Acho que você pensou numa coisa pra falar, olha, quem diz que cabelos não tem cabelo crespo não tem versatilidade, você tem ali algumas personagens que você criou ali dizendo assim, cara, posso sair de casa de qualquer jeito que eu tenho aqui neste vídeo. É um pouco essa a tua ideia, a hora que você chegou, você falou, então essa fez um link perfeito, você fez um link perfeito, porque eu não tinha pensado nisso, né? Essa coisa do personagem, isso começou num carnaval, acho que foi em 2009, no Rio de Janeiro. E aí, eu senti vontade de criar um nome de guerra, né? Maravilhosa! Botei uma peruca roxa, eu amo peruca. Botei uma peruca roxa, falei, meu nome vai ser Brigitte. Brigitte dá o número errado. Brigitte... Atenção, você que conheceu uma Brigitte em 2009. Entendeu? Brigitte saiu nesse carnaval, entendeu? Do número errado, do nome errado, endereço errado. Oi... De repente sumi, entendeu? E eu sempre tive vontade de fazer isso, mas acho que eu precisei dessa personagem aí pra poder fazer outras coisas, tomar coragem de fazer outras coisas, entendeu? E aí se alguém falar, eu meto o louco e falo assim, não, bebê, não fui eu não, foi a Brigitte. Porque realmente é um negócio que eu inventei. E aí essa coisa do cabelo que você fez o link, eu acho que é perfeito, porque eu não sabia que eu gostava tanto de fazer isso, e aí quando eu tô viajando, eu faço o que eu tenho vontade de fazer, mas que... sei lá, acho que eu não faria antes, entendeu? É exatamente isso, eu desbloqueei uma nova skin, sabe? Uma nova Camila, não, tô aqui já, vamos curtir, vamos... Aí tem dia que eu viro local, entendeu? Tem dia que eu viro... Aí faço o papel de turista, entendeu? Eu vou vivendo várias Camilas, assim, no mesmo rolê. E a quantidade de história que eu tenho pra contar. Muito bom, cara. Eu junto com meus amigos, gente, vem tomar um vinho aqui em casa que eu tenho muita coisa pra contar. Que signo você é, Camila? Eu sou taurina, né? Eu adoro quando a pessoa faz, eu sou taurina, né? Assim, pra quem não gosta ou não conhece a astrologia, é sempre esse tipo de conversa. Óbvio que eu sou sagitário, entendeu? Na minha cabeça é muito óbvio o signo que eu sou. Sim, eu sou muito taurina, mas é porque eu acho que talvez seja essa dificuldade. Eu vi a hora que você chegou, que você viu os lanches. Não, mas sabe o que taurina é um signo de terra, entendeu? Então... é uma coisa assim que parece... A gente gosta sempre da mesma coisa, entendeu? Do hábito, do costume. E aí, essa coisa do personagem, eu acho que é um negócio de ascendente meu. Ascendente não, alguma coisa que eu devo ter no meu mapa astral que... Filha, vira outra, que agora
Isso aqui Maravilhoso. tá maneiro. Maravilhoso. Não tá legal, não. Camila, queria saber um pouquinho mais da tua trajetória, assim, da onde você veio, que viagem é essa que você fez de Campo dos Goytacazes até hoje? Qual que é teu rolê no mundo? De onde você veio? Aonde você quer chegar? Cara, é muito louco, assim, essa vinda minha pra São Paulo, porque eu tenho 32, vou fazer 33 anos. E meu pai foi a pessoa que mais me incentivou a sair de Campos. Porque é isso, Campos é um polo, é uma cidade que tem muito lugar bom pra você estudar. Mas depois que você estuda, fica limitado. Meu pai queria muito que eu saísse de lá, mas eu tinha medo. Então, eu falei, não vou sair daqui, não preciso sair daqui e tal. Só que aí veio a pandemia. E aí, tudo que eu tava fazendo, eu tava trabalhando na área. Tava trabalhando como autônoma, mas eu sou engenheira de obra, de canteiro de obra, né? E aí eu comecei a trabalhar com projetos, aí eu comecei a ficar mais isolada, tendo que trabalhar em casa. Aí depois, o pouco trabalho que eu tinha com a pandemia sumiu tudo e eu precisei me reinventar. E aí eu comecei a criar mais conteúdo, assim, sabe? Criei mais conteúdo na internet. E aí teve essa questão desse vídeo que viralizou. Eu já criava conteúdo na internet, sabe? Mas teve esse vídeo que viralizou. E aí eu até hoje eu não sei, assim, expressar muito bem o que aconteceu, né? Porque eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro com os amigos e eu deixei o celular em casa, fui pra Feira da Glória e meu celular pipocando e tava em casa. E quando eu cheguei em casa, todo mundo falou assim, Camila, você não viu que a gente compartilhou, não sei o quê? E não foi só um RTzinho. A bicha botou o celular no feed, eu falei, aí falaram, foi a Vaiola. Eu falei, gente, e todo mundo querendo falar comigo, aí jornal, revista, não sei o quê. Querendo falar comigo, não sei o quê. A primeira que te compartilhou foi Thaís Araújo, né? Foi a Thaís Araújo, mas não deu esse boom todo. A galera eu fiquei extremamente feliz, eu gritei em casa, eu tive uma reação, sabe? Eu tive Um compartilhamento da Thaís. da Thaís, eu tive uma reação, eu mandei mensagem pra ela, cara, obrigada, não sei o quê. Ela falou, nossa, você é incrível, mandou mensagem, inclusive, até quando eu apresentei o TEDx, que também foi nesse mesmo ano, ela me apresentou. Foi muito legal, e me apresentou de surpresa, né? E aí eu agradeci, assim, eu vibrei com aquilo, mas quando foi a Vaiola, eu fiquei assim, ó, em estado de choque. Eu falei, é ela mesmo, eu olhava no meu celular, atualizava, via se era ela mesmo. E aí, minha filha, deu aquele bafafá todo, enfim. Ganhei muito seguidor, na época já tinha alguns, assim, mas ganhei mais e as agências ficaram meio que de olho em mim, tipo, trabalhar com publicidade e tal. E aí foi onde eu comecei a pensar, não, será que não tá na hora de eu me mudar? E aí eu me mudei para São Paulo para ter uma relação melhor com as marcas, entendeu? Para eu entender como que isso funciona, como eu posso trabalhar melhor nessa parte de publicidade, entendeu? E aí, cara, eu desbloqueei uma skin da Camila que não tinha saído de uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Você já tinha viajado bastante, Camila, antes de vir para São Paulo? Cara, meu pai ama viajar, né? A gente tem várias fotos, inclusive, é porque eu não salvei pra mostrar, mas várias fotos de infância da gente na Bahia, da gente andando de carro no litoral, que ele tirava férias. Meu pai ainda mora em Angra, né? Por isso que eu vou muito pra Angra, dos ex. Aí ele pegava o carro, a gente ia do litoral até o Nordeste, subia. E eu criança, assim, jogada no carro. Eu adorava aquilo ali, entendeu? Eu curtia muito. E aí nas viagens eu meio que podia fazer o que eu quisesse. Era uma coisa diferente, assim, entendeu? Mas era mais essa coisa de viajar com o meu pai. Então, meu pai sempre gostou muito de viajar e meu pai sempre achou que Campos não era pra mim mais, sabe? Ele achava que eu precisava vir pra São Paulo. E aí, quando eu vim pra São Paulo, que eu não achava que eu teria... Na verdade, eu achava que eu não ia dar conta de me mudar. Tanto é que eu não me mudei. Ah, mãe, pai, tô me mudando. Não, eu falei que eu ia passar uma temporada aqui. Aí eu trouxe 2 malas, 2 mochilas apenas. Quantas laces tinha, né? Nenhuma lace. Eu não achava que eu ia ficar mesmo. Eu comecei a ganhar lace aqui em São Paulo. Maravilhoso. E aí eu vim pra cá e vim com 2 malas, 2 mochilas. Eu falava, não, pai, não, se não der certo eu volto pra Campos. Se não der certo, mãe, eu volto pra Campos. Fique em paz, só vou ficar. Se der certo. O negócio foi dando certo, foi dando certo. Aí passou 6 meses, quando foi 1 ano, o papai falou assim, meu filho, você não vai voltar mais, né? Não vai voltar pra quê? Ele já não queria que eu ficasse em Campos, então pra ele foi uma super alegria. E aí, quando eu entendi que eu consegui sobreviver a São Paulo num período pandêmico, eu falei, bicha, agora nós vamos dar uns rolê, entendeu? Nós vamos viajar sozinho, vamos meter o louco. Conhecer o mundo, agora você já tá meio que... Foi um ok que eu dei pra mim mesma, entendeu? Porque eu acho que de uma certa forma eu tava um pouco travada, com medo. A questão da pandemia também trouxe um quê de fobia social. Claro.
entendeu? Acho que todo mundo sentiu essa marca, assim. E aí, depois que eu passei por tudo isso, tipo, uma mudança pra maior capital do país, e não sei o que, eu falei, não, tô pronta, vambora. Minhas primeiras férias eu peguei, fui pra Salvador sozinha. Aí fui pra resgatar a memória que eu tive com meu pai lá na infância, porque eu não tinha voltado a Salvador sozinha. Você foi a Salvador? Fui pra Salvador. E aí fui pra Salvador, foi no começo do ano passado. Tirei minhas férias e fui pra lá. Esse ano ainda não tirei férias, mas aí depois eu conto pra vocês também que eu vou fazer minha primeira Eurotrip. Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu olho pro teu Instagram, pros teus conteúdos todos, tem muita praia, né? Assim, é a tua parte favorita ir à praia? Adoro. Você é do sol. Eu sou do Império Bronze, meu amor. Eu vou pra praia, eu pego um sol, depois vou lá, dou um tibum. Eu tenho uma relação muito forte com o mar também, porque eu já me afoguei com 8 anos, assim. E aí, depois disso, meu pai fez eu aprender a nadar na mesma praia que eu me afoguei. Então, eu me sinto completamente livre, assim. Claro, vivi uma experiência que não foi legal, mas isso também faz parte da minha história. É o que eu falo, né? A experiência, ela muda você, ela faz com que você pegue um outro rumo e aquilo ali acaba fazendo parte. Eu nunca, acho que depois que eu me afoguei, eu lembro, assim, eu tenho algumas memórias, acho que eu tinha uns 8 anos, depois que eu me afoguei eu não me via nadando na praia mais, entendeu? E hoje é o que eu mais curto. E aprendi a nadar, lido muito bem com isso e... Eu acho que o mar é um lugar pra gente ter uma relação de muito respeito mesmo, né? Assim, eu acho que a gente aprende isso com o tempo. Sim. Que o mar é bom ter medo, é Sim. bom ter respeito, é bom entender que nem sempre é pra entrar. Sim. E a hora de Dá pra sair. entrar de qualquer jeito. Não entrar de qualquer jeito, Você entrar com criança, respeito, você não né? entende isso, porque criança tudo... Óbvio, tudo pode, né? E Camila, conta um pouquinho, você vai fazer tua primeira viagem internacional agora? Então, eu já fui pra Argentina e pro Uruguai, assim. Foi minha primeira viagem internacional, a Argentina também foi minha primeira viagem. Muito bom. Sabe como que eu fui pra Argentina? De ônibus. Eu fui pro Facções, foi muito bom. Porque a minha primeira viagem internacional que foi pra Argentina, eu não fiz sozinha. Né? Eu fiz com uma galera incrível. Camila, e essa é a sua Eurotrip, é a tua primeira viagem internacional sozinha, é isso? Sim, é a minha primeira viagem internacional sozinha, gente. Eu só tenho o ingresso da Beyoncé. Aonde você vai ver? Um sonho e um passaporte. Onde você vai vê-la? Eu vou em Londres, dia 29 de maio, mesmo aniversário. Eu vou brilhar muito. Camila, daí você vai ver Beyoncé em Londres, e aí quais são os seus próximos destinos dentro da Europa? Eu tô pensando em chegar lá, sei lá, uns 15 dias antes do show, entendeu? E fazendo uns roteiros, deixar Londres por último, porque eu já sei que Londres é caro, Libra, né? E aí já me deram, tipo, uma ordem de, tipo, qual país é melhor pra chegar, qual país é melhor pra você fechar a viagem. Eu tô pensando em fechar a viagem com o show dela, dependendo de como tiver minha agenda aqui. Porque eu acho que é muito arriscado, assim. O show dela é dia 29, eu chego lá 2 dias antes. Eu já penso assim, se der alguma coisa errada. Então acho que é melhor já estar ali pela Europa. Mas eu quero conhecer Londres, eu quero ir pra Itália, Milão, Veneza, Roma. Eu quero muito ir pra Grécia. Eu não sei se vai rolar, mas vou fazer de tudo, porque eu vou chegar meio que no verão europeu. Imagina eu, gente, fazendo Império Bronze assim na Grécia. Maravilhosa. Ai, cara, eu fico até nervosa só de falar. França, Paris. Mas eu tô pesquisando umas praias, assim, na França, que eu vi um Instagram falando assim, a França não é só Paris. E aí apareceu umas praias, assim, maravilhosas. A Riviera Francesa é linda. Nossa, e aí aquilo ali alugou um triplex na minha cabeça. Eu falei, acho que eu vou pegar esse pedacinho também. E aí eu ainda tô construindo meu roteiro, né? Eu não comprei passagem ainda. Mas se quiser me levar, aceitamos. Eu tô construindo ainda meu roteiro assim, certinho, mas esses lugares com certeza eu vou. Eu acho que tem uma coisa muito interessante. A primeira vez que eu fui à Europa, eu fui a Roma, Veneza e Florença. E aí eu fui a Veneza e eu não andei de gôndola, porque, enfim, custava caro, não vai dar, não sei o quê. E eu fui embora super triste. E eu tenho uma teoria de que os lugares principais de turismo, eles são principais por alguma razão, porque eles são importantes. Sim. Então, assim, se você vai a Paris, não tem como não ir à Torre Eiffel. Não tem como não se emocionar na hora que acende a luz da torre.
É uma loucura quando a luz da torre acende. Assim, é das coisas mais bonitas que eu já vi na vida. Comer uma raclette embaixo da torre. É um queijinho, um trequinho, assim, tipo um palitinho de queijo, assim. É a coisa mais maravilhosa que tem. Ou você vai pra Nova York e vai na Estátua da Liberdade, ou você vai no Empire State, ou essas coisas que estão meio no nosso imaginário. Sim. Eu acho que tem uma coisa pra gente também cuidar quando viaja, de não achar que isso tá visto. Não tá. Tem uma maravilha de conhecer os Sim. pontos turísticos por alguma razão. E acho que é um pouco disso que você tá falando. Pô, e a praia na Grécia, durante o verão, é um pouco disso, né? Assim, também, um pouco dessa vontade. Ir a Londres, tem que ir ao Hyde Park, tem que ver essas coisas. E Londres tem uma coisa, embora seja cara, é uma cidade que tem muita coisa gratuita para fazer. Isso é sensacional. Então, assim, você vai na... os parques em Londres são as coisas mais legais do mundo, assim. Então, não é só gastar muita libra, dá para fazer muita coisa legal. Sim. E tem uma coisa também que é muito interessante na viagem, a gente é atraído pelo ponto turístico, né? Aquela programação de turista, mas até você chegar lá, tem tanta coisa que você vai fazendo no caminho que vai só agregando na viagem, né? Então, eu espero um pouco por esses momentos também, o trajeto, sabe, o processo. Quando eu fui pra Salvador, de novo, sozinha dessa vez, nas minhas férias, fui nesses pontos turísticos, mas entre um ponto e outro, muita coisa aconteceu. E aí eu conheci alguns lugares que não era de turista, era bem local mesmo. E ali eu me diverti até mais do que nos pontos turísticos. Claro, fiquei muito feliz com tudo que eu conheci, que eu relembrei, mas eu gosto do processo. Eu acho que a viagem é interessante isso. Você sabe que eu fui agora a Salvador e eu tinha uma obsessão pelo elevador Lacerda. Uhum. Porque eu gosto de pensar que alguém um dia parou, olhou pra cima, olhou pra baixo e falou: vamos fazer um elevador? Uhum. Eu amo pensar isso. Quem é a pessoa que olha e fala? Assim como toda vez que eu entro num avião, eu penso: gente, que horas alguém acordou e pensou: vou fazer um avião, vamos voar? Eu amo pensar quem são essas pessoas, eu gosto dessa ideia. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, acho que tem um viés aqui que acho que é importante, assim, você é uma mulher negra, viajando pelo Brasil, agora viajando pelo mundo, que você sente? Como é que você sente essa conquista dos espaços, assim? Que acho que dessa coisa que durante muito tempo não eram espaços abertos, né? Para as pessoas negras chegarem a esses lugares ou chegarem... Não era muito possível. Não era muito possível. E qual que é a sensação que você tem quando você chega nesses lugares e faz... Pô, cheguei. É uma conquista coletiva, né? Tipo, uma coisa que eu conquisto assim, eu já compartilho com os meus pais, porque eles não tiveram tantas possibilidades como eu tenho agora. É uma questão muito ancestral, né? Eu me sinto muito grata. Eu me sinto no dever de aproveitar tudo ao máximo, não só por mim, mas em nome dessa conquista coletiva, sabe? A primeira pessoa com quem eu compartilhei quando eu comprei o ingresso foi com a minha mãe. Ai, minha mãe, você vai pra Europa? Eu falei, eu vou, mãe. E a gente nunca tinha imaginado isso junto, e simplesmente não, mas vai acontecer. Então, dá um certo medo, porque é algo novo, mas não é um medo que me paralisa também, porque eu sou muito curiosa, eu gosto de desbravar as coisas, mas é um sentimento de empoderamento. Eu me sinto, sabe, ver que é possível, e eu quero compartilhar com as pessoas, assim, tipo, primeira coisa, depois que eu compartilhei com a minha família, eu compartilhei com minhas seguidoras, que são majoritariamente mulheres pretas, então todo mundo ali viu uma certa possibilidade também, entendeu? Porque a gente está trabalhando para isso, né? A gente está buscando, tem muitos anos que a gente vem buscando esse espaço. Antes mesmo de eu nascer, já tinha alguém antes de mim tentando buscar esse espaço. Então, é isso, um sentimento de gratidão, uma coisa coletiva, sabe? É muito bom, muito bom. Mas eu acho que eu ainda vou desbloquear outras skins em relação a isso. Aliás, você tá com um colar que é lindo. E você foi à Amazônia, né? Assim, você viveu momentos ali muito fortes. Acho que a natureza é muito gigantesca quando você vai à Amazônia, né? Como é que foi a sua experiência? Como é que ela te transformou? Cara, eu fui convidada para ir para a Amazônia porque essa viagem ela foi a trabalho. 50 influenciadores foram convidados para viver uma imersão no bioma, na Amazônia.
E aí, eu falei assim, eu acho que eu vou passar esse trabalho. Por quê? Ano passado eu descobri minha depressão, não estava muito legal, aí comecei a me cuidar. Eu não sabia se eu estava legal para viajar ou não. Mas aí, foi chegando perto, eu falei, eu vou fazer essa viagem. Fazer essa viagem. Alguma coisa está me dizendo que eu preciso fazer essa viagem, que não vai ser só uma questão de trabalho. Porque em algum momento eu achei que nesse projeto eu ia chegar lá, ia ter que ficar postando um monte de coisa, mas não. É a diferença de um projeto imersivo. E aí, beleza, chegamos por Manaus, ficamos uns 2 dias em Manaus, depois a gente foi para uma comunidade ribeirinha que chama Tumbira. Fica ribeirinha do Rio Negro, assim. Gente, aquilo ali me mudou completamente, assim. De onde eu fui pra Amazônia de um jeito, eu voltei completamente diferente. Entendeu? E a conexão com a natureza, com tudo, com todo o ecossistema, eu vi que eu fazia parte. Era isso que o projeto queria que a gente sentisse, entendeu? Que a gente percebesse a Amazônia não só como uma causa, mas que a gente conhecesse a Amazônia. E eu conheci, assim, eu vivi aquilo ali, nunca mais fui a mesma pessoa. Quantos dias você ficou? Nós ficamos 1 semana lá. E aí, cara, eu voltei nova, eu voltei renovada, tem um espírito diferente lá, entendeu? Depois que eu voltei de lá, eu falei, gente, se você tiver oportunidade, porque não é barato ir pra lá, se tiver oportunidade, vá. A Amazônia pega em vários estados, eu conheci a Amazônia na parte de Manaus. E foi incrível, a Amazônia é incrível. Tem a parte do Pará, tem muitas coisas Pará, pra fazer. Os rios são muito gigantescos, as coisas. Não, gente, o Rio Negro, tipo assim, toda vez que eu tava meio tristinha, era um tibum no Rio Negro. Eu voltava, ai, maravilhosa. E, os peixes, as coisas lá, muito bom, sabe? Barulho das aves o tempo todo, ou então o silêncio. O silêncio da Amazônia é diferente, entendeu? É tudo diferente, o cheiro é diferente, a comida é diferente. Então, eu não consigo expressar tanto, assim, como... Até hoje, assim, eu inclusive vi nas perguntas que vocês separaram sobre diário de viagem. Eu tenho um bloco, né, aqui no meu celular mesmo, e um bloco que eu levo em toda viagem, que é uma coisa que não falta na minha mala. E eu não consegui escrever muitas coisas, e no meu bloco eu desenhei algumas coisas, entendeu? Algumas coisas que me marcaram. Eu costumo escrever o que eu vi, como foi o dia e tal. Aí eu não conseguia escrever, eu só conseguia chorar, Eu chorava muito, eu ria muito. E aí só depois eu consegui desenhar no bloco de notas. Aí eu desenhei algumas coisas diferentes, assim, tipo a entrada do Museu Amazônia. Tentei fazer algum desenho assim do Rio Negro, que me marcou muito. Da comida, que eu adoro a comidinha, né? Peixinho. Taurina, né? Taurina. Umas coisas assim. Eu confesso que eu ainda tô digerindo essa viagem até hoje. Tem vários momentos, assim, que eu lembro de pontos específicos de lá. Eu quero muito voltar. Camila, você falou que você viajou com mais outros 49 criadores de conteúdo. Você teve você percebeu que outras pessoas também foram mudadas pela viagem? As pessoas também te disseram isso, assim? Essa mesma sensação que você teve? Com certeza. Foi um impacto coletivo, né? E, tipo, não eram só 50 influenciadores, mas eram influenciadores majoritariamente pretos e periféricos. Então, eu acho que é algo que a gente não imaginava, né? Pô, a gente vai ser convidado para fazer uma viagem. Tipo, eu fui convidada para fazer uma viagem que eu sempre quis, entendeu? Um dos lugares do Brasil que eu sempre sonhei conhecer era a Amazônia, na região de Manaus mesmo. E eu senti que todo mundo saiu bem impactado. Tanto é que a gente tem uma relação fortíssima, a gente tem um grupo, entendeu? A gente adora estar junto, meio que tentar reviver um pouquinho daquilo ali. Aqui em São Paulo é quase possível, mas a gente dá um jeito. E vocês são do Brasil todo, né? Do Brasil todo, então... Aí já ganhei amigo no Nordeste, no Centro, Oeste, enfim. Já tem casa em vários lugares. Excelente. Isso que é bom. Camila, o que não pode faltar na tua mala de viagem? Meu bloco de notas. Sem linha. Que aí eu posso escrever ou eu posso desenhar. Eu sempre levo. E pra Floripa eu levei também, mas Floripa eu escrevi algumas coisas. E eu sempre deixo no meu quarto, né? Porque é uma coisa mais de final de dia. Você passou o dia todo na rua, batendo perna, vivendo e tal. Aí chega no final do dia, você faz um resumo ali do que você viveu. Entendeu? É muito particular, muito pessoal, mas eu levo em toda viagem.
essa viagem para Floripa foi a que a Marimun te convidou, né? Sim, sim, me deu umas dicas lá de uns drinks, umas praias pra conhecer, foi muito legal, foi muito legal. Matava comigo também, foi bom demais. Você gosta de viajar? Você viaja mais organizada ou você viaja mais no freestyle? Tipo, vou ver o que tem lá pra fazer. Ou você já sai de casa preparada, pensando, quero ir lá, quero ir a colar, quero tomar o drink tal, quero ir no restaurante tal, no museu tal. Normalmente eu vou roteirizada, assim, mas às vezes rola umas viagens, assim, mais próximas, sabe? Principalmente quando eu morava em Campos. Então, aí, ó, Campos, Macaé, Rio das Ostras, Búzios, sabe? Arraial do Cabo, viagens mais próximas, assim. Gente, vamos no final de semana, vamos pegar uma praia, vamos fazer um churrasco, não sei o que e tal. Dá pra fazer, né? Entendeu? Eu não ligo, mas é porque eu sou um pouquinho controladora, né? Então, eu gosto de ter tudo ali arrumadinho. Então, se eu for colocar assim na balança, eu acho que eu sou uma pessoa mais de roteiro, entendeu? Então, hoje, eu não sei exatamente para os lugares que eu vou quando eu for para a Europa, porque eu vou resolver isso, eu decidi que eu vou resolver isso em abril. Vou fechar isso em abril agora. Então, quando eu for, vai estar tudo, quero ir nesse lugar e tal. Mas aí, quando eu tô no lugar e eu sinto que eu consigo ter um espaço para mim, sabe? Que eu posso dar uma relaxada, porque quando eu chego num lugar novo, eu sempre fico meio travada, assim, né? Tipo, pé atrás, eu não sei o que é perigoso, onde que é seguro. Mas aí quando eu vou relaxando, aí eu vou me permitindo outras coisas que se encaixam com a questão do processo, né? Entre um lugar e outro. Não, para aqui, moço, vou descer aqui. Tá bonito aqui, vou descer. E aí eu vou desenrolando conforme meu sentimento de segurança, de bem-estar vai acontecendo. Camila, o que fica pra você quando a viagem acaba? Sentimento de depressão. Não, mas eu volto muito reflexiva, sabe? Normalmente, quando eu volto de uma viagem, eu não emendo a viagem logo com minha rotina de trabalho. Eu sempre tento... se eu tiver um período de 10 dias de folga, eu tiro 8 pra fazer a viagem, e os 2 eu fico meio que degustando, digerindo, despressurizando, porque é muito impacto, sabe? Por exemplo, quando eu voltei de Salvador, sabe qual foi o meu maior impacto? A janela do avião. O primeiro grande impacto. Você sai de lá, um clima de sol, calor, céu azul, mar, não sei o quê. Você vai chegando no território de São Paulo, é puxado, entendeu? Então você já tem que... Não dá pra você ir direto, não sei o quê. Bom, você não, eu não consigo ir direto. Fazer as coisas e tal. Não, calma. Ainda tô com cheirinho de Salvador ainda, entendeu? Vou desfazer a mala, vou arrumar minhas lembrancinhas, que eu adoro. Você é dessas que compra quinquilharias? Eu sou rainha da quinquilharia. Eu adoro. Inclusive aqui nesse prédio que eu já vi que tem uma loja lá de arte tribal, né? Vou dar uma parada lá, já vi. Que eu achei muito maneiro. Você tem se sentido turista em São Paulo? Você tem conseguido olhar para São Paulo com um pouco com esse olhar também de quem tá viajando por aqui? Não, tô em casa. Você já tá em casa? Tô em casa. Hoje eu posso falar que tô em casa. Maravilhoso. Quando você pensa nas que vieram antes de você, que abriram esses caminhos, você é uma mulher que está abrindo caminhos para outras mulheres, abrindo essa possibilidade para outras mulheres, dizendo para outras mulheres negras, o mundo é nosso e a gente pode ocupar. Se você tivesse que dar algumas dicas para mulheres negras que nunca viajaram sozinhas, que nunca fizeram essa viagem, que obviamente tem medo e tem receio, como todas nós mulheres temos, mas acho que tem um fator aí, obviamente, tem um outro complicador aí na equação. Que dicas você daria para essas mulheres? Se programe, sabe? Se programe, troque ideia com outras mulheres pretas. Porque uma coisa que eu fico pensando muito, assim, lugares que eu nunca fui e eu não conheço. Eu preciso saber de uma referência, eu preciso ter uma referência mais próxima de mim, assim. Então, por exemplo, você já foi pra Europa, mas você é uma mulher branca. Uhum. E às vezes eu fico pensando assim, não, eu quero conversar com uma mina preta que já tenha, sei lá, tido alguma questão no aeroporto, sabe? Porque é isso. Então, eu acho que a nossa segurança, ela vai vir mais da nossa programação. A gente tem que se programar, a gente tem que se planejar pra, tipo assim, o que vai dar certo, mas isso não der certo. A gente tem um plano B, um plano C. Bom, eu me sinto mais segura assim, entendeu? Eu acho que é isso, é se programar e ir mesmo. Se não estiver segura de ir sozinha, se programa com uma outra amiga, se programa com um amigo, sabe?
se está se sentindo insegura, cria uma rede, né? Uma rede de confiança para poder fazer esse passeio juntos, né? Como eu te falei, minha primeira viagem internacional foi com um grupo maravilhoso, assim, eu me senti muito segura, muito à vontade, muito acolhida, entendeu? Então eu acho que são fases, são processos. Eu passei por esse processo, não tive nenhum trauma de viagem ainda, graças a Deus. Então é isso, a gente vai se fortalecendo a cada passo que a gente dá. E vai ganhando experiência, vai somando experiência, vai contando história, entendeu? Vai, compartilhando coisa boa com todo mundo. E eu espero fazer parte disso, né? Torço, quero fazer parte desse legado, assim, de mulheres que incentivam outras mulheres a fazerem coisas sozinhas, entendeu? Acho que a gente precisa viver, a gente precisa fazer o que a gente tem vontade de fazer. Isso já é quebrar algumas barreiras, né? Muitas, você sabe bem. Acho que é isso. Camila, como é que você definiria viajar numa palavra só? Ai, desbravar. Pra mim, viajar é desbravar. Não disse o quê, né? Você pode desbravar o mundo, pode desbravar a si mesmo. É isso. Querida, muito obrigada. Obrigada a você, adorei. Obrigada. Boa viagem. Obrigada. Aproveita o show da Beyoncé. Com certeza. Esse é o Outras Viagens, o podcast 10 Miles, para quem é feito de viagens. Até já. Obrigada. Tchau.